dar o meu Giannini no Python. Tá dando algum erro aqui. Eu comprei o primeiro que você fez e tá dando um erro. Opa, vamos ver. Se quiser, a gente já pode compartilhar esse código daí. Te dou permissão de compartilhar, a gente vê. Você quer compartilhar a tela? Pode ser, senhor. Vou dar permissão aqui, 1 minuto só, Carlos. Uhum. E... Tá dando um errinho aqui de diretório. Não sei se é diretório ou arquivo. Tornei você um apresentador. Agora você Ok. pode compartilhar conosco. Vou parar aqui o compartilhamento, só um momentinho para o Carlos compartilhar o dele. O senhor consegue ver, senhor? Consigo. E se você aumentar, eu até leio. Eu agradeço muito. Aí. Daí tá dando esse erro O aqui embaixo. arquivo salvo foi salvo com o nome sem espaço título. E o nome da classe é revisão 01 com tio. Pelo amor de Deus, arranca o tio do ar. Ah, tá. Sem acentos. Dá um arquivo salvar como e salva esse cara aí como revisão 01. Isso. Essa daí é o detalhe. O nome da classe pública, se ela é pública, tem que ser o nome do arquivo .java. Agora, experimenta compilar aí para a gente ver, por favor. Linha não encontrada, tá dando erro, ó. Eu não Aqui, a estou vendo a vermelha. compilação falhou. A vermelha? É, a linha 1 Java, comando... Na primeira linha azul em cima no final tá como revisão -01. Ele tá rodando outro executado, eu acho. Cara, você conseguiu enxergar isso, jura? Eu não enxerguei. Aonde, mano? Nem eu tô vendo isso aí. Na linha azul em cima, é isso? Na primeira linha azul aí do compilador. Aí o final do arquivo que ele está executando está escrito lá, ó, revisão -01. Ah, eu Sobe acho que essa é o linha rosa aí. Ó. Carlos, alguma coisa. Eu não estou Aí, enxergando ó, realmente. Ah, tá. Revisão 01, tá vendo o nome do arquivo lá no final? Tá Isso daí não é a pasta que ele tá? Revisão. É a pasta. É a pasta. E aí a linha de baixo tá dando erro na 01. Arranca esses comentários pra gente ver. Apaga os comentários aí. Apaga, deixa o import lá na primeira linha só pra gente ver. Compila novamente para vermos o que aconteceu. Continua dando falha, ó. Por gentileza, clica no... Você tá no Windows ou no Linux? Eu tô no Linux. Dá um Ctrl Alt T aí para a gente abrir um terminal, se for baseado em Ubuntu. E aí digita Java. Isso, Java Version. Agora repete o comando Java C. Java C version? Ou só Java C? Pode ser, tanto faz. Não está instalado o compilador. Java C. Você só instalou a IDE ou você instalou a JDK? Só a IDE. Está faltando exatamente isso. Tem que instalar a JDK. Tem um roteirinho bacana, se você tiver alguma dúvida, da Loiane Groner, acho que é esse o nome. Ela é uma desenvolvedora Java famosíssima. É Loiane. Se você procurar no YouTube, ela tem lá um passo a passo de como instalar. Eu não sei se tem o site dela, mas é rapidinho, a gente descobre o site da Não, eu pensei que estava instalado, porque quando coloca o Java version, aparece aqui, ó. É porque o Java é aquele Java que roda as coisas. O Java C é o DK, que é o que vai fazer exatamente a execução, né, a compilação do teu código. O Java por si só é o JRE, que é o Runtime Environment, né? É o ambiente de rodar o Java. O Java para desenvolvimento é o JDK e é o Java C que faz parte desse esquema daí. Então agora eu estou instalando ele, vamos ver. Muito provavelmente você vai ter que fechar a IDE e abrir depois ela de novo. O bom do Linux é isso, né, senhor? Dá para instalar tudo na mão. Sempre. Eu gosto. Ninguém pode falar nada, porque eu falo para vocês, né? Eu curto isso daí.
E eu gosto do Linux também, que dá para você fazer umas alterações nele que fica bonito. Que nem aqui, ó. Se você ver, ó, deixa eu testar aqui. Eu fiz ele com um Plank, com uma dock, ó. Perfeito, fica muito legal. Subir aqui, tá, fica bonito. Cara, eu acho muito legal que você pode fazer e ajustar. Se você programa, você pode corrigir tudo isso daí. Dá para fazer scripts para mudar. É muito legal mesmo. Vou mandar qual que é. A Loiane, ela tem um site que é o loiane.training. E tem no YouTube também. E aí eu mando para vocês. Estou mandando aqui no chat. Só um minutinho. Vamos ver Aqui, agora. ó. O loiane.training é o site, dá para você se inscrever, o curso dela é muito bom e tem no YouTube. Vamos ver aqui de novo. Professor, eu colei um roteirinho que o professor tinha disponibilizado para a gente no semestre passado. Perfeito. Eu não sei se no roteiro eu tinha deixado para Linux, eu fiquei na dúvida, por isso que eu não falei dele. Eu Porque acho. normalmente eu não disponibilizo para Linux, são poucos os coleguinhas, né? Mas eu sei que no curso da Loiane, ela fala para Windows, para Linux e para Mac, para fazer a instalação do Java. E aí, se tiver qualquer dúvida, eu acho que é super legal e é bem interessante que você pode pegar os pontos de instalação dela ali. Perfeito. Mas não tá esgotando, senhor. Você fechou a ideia e abriu de novo? Sim. Tem fecha ela, abre de novo e vamos ver se vai. Tem 2 abertos. Vamos ver Aí, se ó. pode ser Tem isso. que fechar toda porque ela não pode se manter aberta. Cara, eu tenho que cortar o cabelo. Só deixar claro e registrado, tá gravado em vídeo isso aí. Eu só cortei o cabelo uma vez esse ano. Não tá indo. Tem uma configuração que vai ser necessária fazer, que é fazer o export da pasta aonde está instalada a JDK. Tem um esqueminha que tem que ser feito para que ele consiga enxergar isso daí dentro do sistema operacional. Porque quando você digitar Java C, ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser visto. Então, precisa seguir uma instruçãozinha. Eu vou descobrir qual que eu nunca lembro de cabeça, e aí eu te passo como que é o esquema. E aí vai funcionar. Tá instalado o Java C, ó. Tá. Falta somente ele conseguir entender e ficar enxergável, né, para o resto do sistema. Eu acho que é algum export da vida que tem que fazer para colocar no path, na verdade. É o mesmo procedimento que a gente faz no Windows, só que para o Linux é um pouco diferenciado. E tem um comandinho mágico aí que a gente tem que fazer para isso aí acontecer. Aí eu já te passo isso aí logo terminando aqui a aula, eu já dou uma pesquisadinha e já te encaminho, porque também, depois de configurado uma vez, eu acho que você nunca mais usará isso daí. Normalmente é assim. É disso, Valeu. Show de bola. Mandar de volta pro senhor. Eu fico confuso com o Teams, porque cada um é uma versão diferente, posição dos botões muda, eu sempre me perco. É incrível. Bora então começar a nossa brincadeira de hoje, né? Vamos falar sobre o que nos interessa hoje. Hoje a gente tem um papo legal de revisão. A gente vai iniciar o que todo mundo adora e o que todo mundo usa pra caramba. A gente vai começar a falar de arrays. A gente vai falar de array. Vamos fazer uma revisão falando sobre o array unidimensional e as características dele, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer, já comecei um arquivinho novo, eu vou salvar esse cara aqui como revisão, sem acento, pelo amor de Deus, 02, nosso segundo arquivinho de revisão, salvar na mesma pastinha, já vai ficar sincronizado para vocês. Tá aí. Opa, não copiei. Tinha copiado lá o link da Loiane Groner. O que é importante a gente entender de array? O array é uma estrutura dentro da linguagem Java, ele cria múltiplas caselinhas, múltiplos espaços, e você pode acessar com o mesmo nome.
É muito interessante porque quando a gente precisa ler uma quantidade de dados absurdamente grande, a gente pode ter uma única variável e a gente tem uma técnica, que é o índice, que nos permite acessar cada uma dessas posições individualmente. O array, ele cria, então, uma estrutura de casinhas, aonde cada uma dessas casinhas ela vai guardar um valor. Então, quando eu crio, por exemplo, um array, e eu digo que eu estou criando um array de inteiros, eu só vou poder armazenar dentro desse array inteiros. O array dentro do Java, ele não é autoalocável. Então, eu não posso criar um array e esperar que ele vai se ajustando ao tamanho. Eu tenho que, obrigatoriamente, dizer qual que é o tamanho dele. Então, eu tenho uma técnica aí que eu preciso informar forçosamente o tamanho. E aí pode ser que vocês, não sei se vocês chegaram até a experimentação com a linguagem C, eu já vi muita gente criando array de tamanho 0 na linguagem C. E aí consegue inserir um monte de valores. E aí não está redimensionando o array. Você está passando dos limites do array. Você está dizendo que você declarou uma variável, que você não deixou nenhum espaço para armazenar, e você, a partir da onde ela foi declarada, você começou a colocar valores, não se importando na memória o que tem lá. Isso daí pode gerar um problema absurdamente grande. O Java, ele, como eu sempre falo, ele é mãezona, né? A linguagem C é o tiozão, vamos zoar, vamos brincar, quer pular, pula, não tem problema. Se eu conseguir pegar, eu te pego. Se não, você aprendeu a lição que se você pular, daí você vai se quebrar. A linguagem Java é mãezona, né? Fala assim, você não pode pular, porque isso daí vai te machucar, logo eu não deixo você fazer isso. Quando eu declaro, então, uma variável especial aí, que é o nosso array, ou quando ele tem uma dimensão só, a gente também pode chamar ele em português de vetor. Quando eu declaro um array ou um vetor em Java, eu tenho que dizer qual que é o tamanho dele. Então, algumas características importantes quando a gente faz declaração de um array. Vou começar a declaração de um array. Um array pode ser declarado, por exemplo, eu declaro lá int, vou chamar aqui vetor 1. Para dizer que essa variável chamada vetor1 é um array, eu vou utilizar os delimitadores de colchete. Então, abri e fechei, pronto. Disse que esse cara daqui é um array. Só que eu também posso declarar um array da seguinte forma. Eu poderia, por exemplo, int, agora eu faço o abrir e fechar no tipo e o nome. Vetor2, por exemplo. Tem duas declarações. No final das contas, o resultado é exatamente a mesma coisa. Não tem modificação do que acontece aqui. No primeiro caso, ouça o que eu vou falar. Você está declarando um array chamado vetor1 de inteiros. Agora, ouça o segundo caso. Você está declarando uma variável chamada vetor2 e ela é do tipo array de inteiros. É só isso que muda. Mas o produto final do primeiro ou do segundo caso é um array. Então, ele vai ficar exatamente igual. Não tem ganho de performance ou nada diferente. Funciona da mesma forma. Quando eu posso usar um... Luiz, obrigado. Quando que eu posso usar um, quando que eu posso usar outro? A ideia é a seguinte, faz parte sempre, normal. Quando você quer declarar variáveis do tipo inteiro, não necessariamente apenas arrays, você pode utilizar o nosso primeiro exemplo. Então, por exemplo, eu posso declarar aqui vetor1, que é um array de inteiros. Vou declarar aqui uma variável n. N também é uma variável inteira, e ela não é um vetor. Agora, se eu vier aqui e fizer vírgula m, m de Maria, agora, o m é um vetor de inteiros. Então, só muda essa prática na hora de declararmos, né? Se você quiser declarar múltiplos arrays numa mesma linha, você pode usar isso daqui. Pode.
nada lhe impediria de fazer isso daqui. Você está declarando múltiplos arrays também, mas você consegue declarar algo que não é array quando você coloca o tipo simplesmente e não o tipo array. Então tem essa única diferença aí que é importante ressaltar. Vou deixar dessa forma para a gente ver aqui. Aqui eu criei uma variável do tipo int, aqui eu criei um vetor chamado m, do tipo vetor de inteiros, né? Então esse cara daqui tem uma característica diferenciada. Diga, dona Anice! É como se para o vetor 1 você estivesse especificando e para o vetor 2 você está generalizando. É isso né? mesmo. É isso mesmo. Boa colocação. Perfeito. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é exatamente isso. Chique. Legal, professor. O resultado é o mesmo. Diga. Eu consegui resolver o problema pelo Visual Studio, tô conseguindo rodar. Perfeito. Não sei se reiniciar a máquina também funciona, também às vezes funciona, porque aí atualiza as variáveis de ambiente, né, que estão carregadas. Mas já que está funcionando, manda bala. IDE não é o que vai fazer diferença aqui para gente. Qualquer IDE pode ser utilizada. O meu VS Code está rodando. Show de bola. Aí depois, qualquer coisa, se quiser usar a outra, a gente dá uma conversadinha, faz esse export daí, e aí você vai poder usar. Chique. Chique. Luiz. O professor, pode comparar esse vetor 1, que é array, com a variável m? Tem como comparar com todos os tipos de variáveis? Falar que um é igual ao outro? Testar se um é igual ao outro? Comparação. If vetor na casa 0 é igual ao valor da variável m, sabe assim? Pode sim. Só quando é int ou pode usar os qualquer tipo. Você pode usar qualquer tipo primitivo ou referência. Não há problema. Eu tentei comparar, vamos supor, o vetor 1 da casa 2 é igual ao char et, sabe? Usando aquela regra toda certinha. Char et casa 3, por exemplo. Aí não consegui fazer isso, essa comparação. No exercício 20. É que o char et, ele precisa de um número inteiro. E ele vai te devolver um char. Então você tem que comparar coisas iguais. Porque quando você devolve um char pode ser comparado com o inteiro, porque ele tem aquela equivalência. Certo. Mas o valor do char é diferente do int. Daí tem que fazer o cache. Você tem que fazer o cache. Se você quiser pegar, por exemplo, um array de string, por exemplo, vale mais a pena você converter um número para string e você compara com equals. É uma das possibilidades de fazer essas comparações. Ela tá com a mais doce, assim, a gente faz alguns testes desse jeito para a gente ver como dá para brincar. Agora, a gente falou uma coisa importante. A gente declarou. Mas eu falei para vocês que falta o mais importante, dizer o tamanho do nosso array. O Java, ele precisa que você diga o tamanho do array. Após um array ser dimensionado, ter lá especificado qual o seu tamanho, isso não pode mudar, isso não muda. Não existe nenhuma função assim, aumente mais 2 casinhas, diminua mais 5 posições. Não tem quem faça crescer ou reduzir. Isto automático não existe no Java. Obviamente, tem técnicas aí, você pode fazer algumas coisas. No decorrer da disciplina, a gente vai entender por que é possível, mas também você vai entender que isso é custo computacional alto, né? Então, é custoso fazer um redimensionamento de um array. Mas continuemos a nossa brincadeira. A gente agora precisa dimensionar. Vamos dimensionar, vamos dar tamanho para o nosso primeiro vetor. Então, vetor 1, agora eu preciso dizer qual vai ser o tamanho dele. Eu vou colocar um igual e eu vou usar aquele operador chamado nil, que a gente já usou muitas vezes lá no system. Então, você tem o nil, exatamente igual lá ao do system. E agora eu vou utilizar o tipo a qual ele pertence. O vetor 1 é inteiro, não é? Então, eu vou colocar nil, int, e agora eu vou dizer quantas posições de inteiro eu quero. Por exemplo, 10. E aí, ponto e vírgula.
Agora, neste momento, eu tenho um vetor de 10 posições. Ou seja, como resultado, eu teria algo assim. Vetor 1, na verdade, ele tem aqui 10 espacinhos, né? Então, se você fizer aqui, ele vai ter 5, né? 10. Ele tem isso daqui. E aí você olha assim, nossa, você disse que ele tem 10 posições, 0? Espera aí, mas desde sempre eu falo para vocês que quando eu declaro uma variável no Java, ela não tem valor inicial. Quando eu declaro uma variável de tipo primitivo, ela não tem valor inicial. Não tem mesmo. Isso eu concordo com vocês. Eu falei e reafirmo. Só que eu declarei um vetor de int. Int é tipo primitivo. Mas o vetor não é um tipo primitivo. O vetor é um tipo referência. Nos tipos referência, quando você declara ele vai dar valor inicial para todas as suas variáveis de tipo primitivo. As variáveis numéricas vão ter valor 0. As variáveis booleanas vão ter valor falso. Se eu declarar uma variável dentro de um vetor, por exemplo, um vetor de string, então estou criando um vetor, que é uma variável do tipo referência, de strings, que também é de tipo referência. O valor padrão é null, ok? Então, o valor padrão para números é 0, para o booleano é falso, para variáveis do tipo referência é null. Null é referência nula, que ainda não foi instanciado, que ainda não teve referência. Depois a gente vai entender isso melhor, mas vocês já precisam saber que isso acontece para não se assustarem lá na frente. Quando eu declarei o meu vetor 1, ao momento que eu dimensionei ele, eu disse que teriam 10 posições. Essas 10 posições, ele sendo inteiro é um tipo primitivo, vão então ter o valor 0. Então, cada uma das 10 posições terá lá um valor 0. Só que essas posições, elas são acessadas por índices. Então, quais são os índices? Nesse primeiro daqui é o índice 0. Nesse segundo é o índice 1. Índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, esse cara daqui tem um total de 10 elementos, que é exatamente, esses 10 elementos, é exatamente isso daqui que eu declarei. Ele tem 10 espacinhos para armazenar inteiros. Eu posso guardar coisas diferentes de inteiro? Não, você não pode. Uma vez declarado um vetor de um determinado tipo, ele será daquele tipo. Então, eu posso armazenar, por exemplo, se eu pegar uma variável double e eu fizer a conversão para inteiro, posso jogar aqui dentro? Posso. Só que aquela variável double deixou de ser double e virou inteiro. Eu tenho lá a perda das casas decimais. Bom lembrar isso daí. Eu posso pegar e jogar uma variável long aqui para dentro? Posso, se eu fizer lá a conversão, se eu fizer o cache. Se exceder o tamanho do inteiro, a gente vai ter aquele derramamento de bits. Eu posso guardar um short, posso guardar um byte dentro desse array? Pode. Conversão automática, o cache automático, mas você não vai guardar um byte, não vai guardar um short. Você vai guardar o valor byte convertido para int, o valor short convertido para int. No final, então, tudo que for armazenado ali é int. Por quê? Porque assim a gente declarou. Esse cara daqui foi declarado como int, logo, todo mundo dentro dele é int. As 10 posições que a gente criou são do tipo inteiro. Tem que ser do tipo inteiro. Então, isso daí é uma característica dele. A gente pode fazer a declaração de outra forma. Podemos fazer uma declaração e já dimensionar ao mesmo tempo. Além de declarar, eu já dimensiono o tamanho do meu vetor. Então, por exemplo, vou colocar aqui int, vou colocar a referência no tipo. Então, int, abre e fecha colchetes, vetor 3, igual new,
O tipo aqui é inteiro, correto? Então, aqui eu também tenho que usar o int. E aí, eu vou especificar quantas posições eu tenho. Sei lá, 5 posições. Posso fazer essa declaração. O que me gera isso daqui? Isso daqui vai gerar o vetor 3. Esse vetor 3, ele vai ter aqui dentro dele 1, 2, 3, 4, 5 números inteiros, que se eu mandar imprimir agora, vai estar tudo com zerinho. Ele vai estar lá tudo zerado. É uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade da gente fazer. A gente pode fazer dessa forma. Então, eu estou dizendo aqui qual que é o tamanho, então tenho 5 inteiros, e eu estou criando um array de 5 inteiros novo e jogando para dentro dessa variável. Está aqui o nosso array de 5 inteiros novinho em folha para começar a ser utilizado. Posso fazer uma declaração diferente, direta? Posso. Olha só que legal, eu também posso fazer assim, int, só para a gente mudar, não tem problema nenhum. Vetor 4, abre e fecha, agora eu estou colocando o abre e fecha colchetes na frente do nome da minha variável array. E aí eu vou falar aqui, olha, eu quero passar os meus valores. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu posso declarar um vetor e já passar desta forma os valores que serão colocados dentro dele. Nesse caso específico, se eu fizer isso, qual é o tamanho do vetor 4? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele, então, é um vetor de tamanho 6. Isso daí é muito importante. Eu tenho agora como afirmar que o vetor 4 tem tamanho 6. Mas eu não declarei isso daí. Tem como eu contar esse tamanho dele, descobrir qual que é o tamanho do meu vetor? Tem. Lembra que a gente declarou aquela variável n inteira? Maravilha. Agora, se eu quiser saber o tamanho do vetor 4, eu coloco lá que n recebe vetor 4 ponto seu tamanho. Isso daqui é uma propriedade do array. É uma característica do array. Guardem esses nomes porque vocês vão entender o porquê que eu estou falando dessa forma agora. Então, isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um atributo, isso daqui é uma característica, todos sinônimos. Propriedade, característica ou atributo. Então, isso daqui, o length pode ser chamado de propriedade, pode ser chamado de característica, ou pode ser chamado de atributo. Qualquer um destes 3 nomes estão falando bonitinho e certinho o que está fazendo. Não há essa necessidade, Rude, de fazer o new int entre colchetes lá, colocar o 6. Então, entre colchetes colocar o 6, não tem essa necessidade. Dessa forma, a atribuição direta, ele já sabe qual que é o tamanho desse cara e ele já atribui direto. Se você mandar imprimir aqui o valor do n, você vai ver exatamente o valor 6. Obviamente, o 7 está na posição de índice 0, o 5 está no índice 1, o 4, índice 2, o 9, índice 3, o 1, o índice 4 e o 2, índice 5. Lembrando, então, que sempre os índices começam em 0 e vão até menor que o tamanho do nosso array. Se é um tamanho 6, menor, o inteiro menor que 6 é 5. Então, é de 0 a 5. Isso aí faz muito sentido. Você está aqui, ó, mãozinha, tem 5. 0, 1, 2, 3, 4. Porque você está contando 0 como primeiro. Então, é sempre menor que o tamanho. É menos 1 que o tamanho. Então, bom lembrar disso daí. A gente pode fazer isso. Podemos também fazer... Eu compilei já para salvar, para já ficar disponível para vocês. Podemos também acessar os valores dos nossos arrays. Então, por exemplo, eu posso pegar e falar que o vetor, se eu escrever certo, vai funcionar melhor ainda. Vetor na posição de índice 0, vetor, vamos pegar 1. 1, beleza. O vetor 1 ele foi dimensionado, então a gente pode usar ele. O vetor
1 no índice 0. E eu posso atribuir um valor para ele. Por exemplo, eu posso atribuir o valor 67. Se eu mandar imprimir isso daqui, não tem mais o valor 0, tem o valor 67. Eu posso também fazer contas e fazer atribuição para ele, eu posso pensar na utilização de laços, e por isso que laços são tão importantes dentro do nosso estudo, porque a gente vai utilizar amplamente para poder navegar dentro das estruturas de arrays que a gente tem. Vamos fazer alguns prints só para a gente visualizar o que acontece aqui. Se eu quiser imprimir, por exemplo, agora, esse vetor 4 aqui, né? Eu quero imprimir o tamanho dele. Então, vamos fazer aqui uma impressãozinha para a gente ver o tamanho do vetor 4. Então, System. System.out.print. Tamanho do vetor 4. Estou imprimindo ali o tamanho do vetor 4. Vou imprimir aqui também, só para a gente ter a informação. Vetor 1 na posição 0. E eu quero ver isso daqui. Vou imprimir o vetor 1 no índice 0. E após essa atribuição, eu quero ver se teve alguma modificação. Então, vamos ver se isso daqui funciona. Compilando o meu programa, compilado, não teve erro. Vamos rodar, belezinha. Só vou aumentar aqui a fonte para a gente visualizar melhor. Olha ali que legal. Quando a gente fez a nossa declaração do vetor 4, a gente não deu o tamanho dele, né? A gente passou quais seriam os valores direto. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu quero descobrir o tamanho, eu utilizo uma das propriedades do vetor. O vetor tem uma propriedade chamada length, e o length, que é o comprimento, diz qual que é o tamanho do meu vetor. Então, vetor.length. E aí, eu posso pegar esse valor e jogar para dentro de uma variável. Então, o n recebe vetor.length. Resposta 6. Exatamente a quantidade de elementos que a gente colocou aqui. E se eu for lá e colocar, por exemplo, um outro elemento, eu vou colocar aqui um 10, por exemplo. Vou rodar novamente, então, vou compilar para atualizar o meu código, rodar, e olha só o que aconteceu. A partir desse momento, eu não tenho mais 6, agora eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, um total de 7. Para fazer acesso a cada uma das posições, então, a gente fez a impressão do vetor 1 no índice 0, e ele deu o valor 0. Isso daqui só está reforçando essa informação daqui, que quando eu dimensiono o meu vetor depois de declarado, ele já vai ficar todo zerado se ele for um tipo numérico, vai ficar lá todo com zerinhos. Então, como eu não tinha inserido nenhum valor no vetor 1, o valor que eu tenho lá, naquela caselinha inicial, na posição 0, exatamente o valor 0. Se eu tentar pegar qualquer outra posição do vetor 1, ele também vai me dar o valor 0, porque é o valor padrão inicial que tem para esse tipo de variável especial referência que a gente está usando. Se eu atribuir alguma coisa, eu estou atribuindo 67 a essa primeira posição do vetor 1, atribuindo, mandando imprimir novamente, olha lá, ele realmente modificou. Então, os acessos via índice funcionam muito bem. Então, a gente lembrando aí um pouquinho de como que a gente pode brincar. E se eu quisesse agora fazer a entrada de dados, né? Se eu quisesse trabalhar imprimindo todos os elementos de um vetor, inserindo todos, né, elementos que eu mandei ali, por exemplo, poderia declarar um array de nomes, de notas. Eu quero entrar com esses valores. Como que eu posso fazer? Perfeito, a gente pode fazer da seguinte forma, a gente pode utilizar um laço para iterar. Vamos pegar aqui um dos nossos vetores. Ó, o vetor 3 tem tamanho 5, não é muita coisa para digitar, então eu vou pegar ele. Só que para que eu possa ver os elementos que tem nele, eu vou imprimir primeiro. Então eu vou fazer aqui
consistem somente para a gente saber que estamos trabalhando com o vetor 3, né? Vamos lá. Vetor 3. Vetor 3. Está aqui. E eu quero agora ver os elementos. Eu quero saber qual é o valor de cada uma das caselinhas do nosso vetor 3. Para isso, a gente poderia ter lá o trabalho de fazer assim, uma impressão, e aí eu mando imprimir vetor 3 na posição 0. E aí você fala, ó, que legal, eu consigo imprimir a primeira posição do vetor? Consegue. Para imprimir a segunda. Para imprimir a terceira, quarta, quinta. Cara, até 5, eu nem vou reclamar que você imprimiu assim. Mas eu já penso da seguinte forma, se eu tiver que fazer isso mais de uma vez, já é trabalho. Então, eu não gosto de trabalhos braçais repetitivos. Isso daqui pode ser feito dessa forma? Pode. Funciona? Claro que funciona. Esse cara aqui vai sair todo zerado, então vão ter 5 linhas com 0, compilando e rodando. Olha lá, a gente tem 5 linhas com zeros, que são as 5 posições de inteiro que tem lá dentro do nosso vetor 3. Mas isso daqui não é legal fazer, isso aqui dá muito trabalho. Eu pessoalmente, eu sou contra ter trabalhos braçais desnecessários, né? Então, isso daqui, eu pessoalmente, eu não faria, não. Como que eu faria? Eu utilizaria um laço. Então, vou fazer aqui a utilização de um laço. Vou utilizar um laço for, e aí eu vou fazer essa impressão. Vou fazer uma única impressão aqui. E aí, olha só, o meu laço for, ele tem aquela característica, ele precisa ter uma inicialização. Ele tem ainda um detalhe importante, eu posso declarar uma variável dentro dele, que só vai existir no escopo do for, ou seja, só dentro do laço. Assim que terminar o laço, a variável deixará de existir. Então, por exemplo, int, variável i de iterador, né? Começando, qual que é a primeira posição mesmo? Olha aqui, a primeira posição é 0. Então, com minha variável i começando em 0, ponto e vírgula, e sendo menor ou igual, ele vai até 5. Então, menor ou igual a 4. Posso fazer dessa forma. E mais. E agora eu vou utilizar essa variável de iteração aqui dentro. E aí eu vou colocar o meu i aqui para a gente iterar ele. Então ele vai fazer essa impressão da mesma forma. Ou seja, a gente tem que conseguir visualizar 5 zerinhos lá sendo impresso. Compilou, executou, voilá. 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos impressos. Perfeito. A gente está fazendo essa impressão. Esse cara daqui funciona dessa forma? Funciona. E se eu quiser usar o tamanho dele, que é 5, eu posso fazer menor que 5. Porque eu estou lidando com inteiro. Qual que é o inteiro menor que 5? 4. Então, você pode lidar com o tamanho. O resultado final, compilando, executando, é exatamente o mesmo. Olha lá, os 5 zerinhos impressos. Mas eu posso utilizar aquela propriedade lá que diz qual que é o tamanho do vetor. Também posso. Eu posso vir aqui e colocar vetor 3, ponto, seu tamanho. Funciona. Isso daqui vai me retornar exatamente o valor 5, no caso do vetor 3, porque eu declarei ele com tamanho 5. Então, ele tem tamanho 5, esse comando daqui, o vetor.length, vai retornar exatamente o valor 5. Então, menor que 5, 4, também funcionará muito bem. Então, compilando e executando, olha lá que bonitinho, temos os 5 zerinhos. Da mesma forma. Então, é bem bacana que a gente pode aproveitar essa técnica para você passar por todo o vetor, sem você necessariamente ter que ir de posição em posição manualmente, né? Você cria uma estrutura que repetirá e vai incrementando as posições, você passa por todo ele. Você pode, por exemplo, querer inserir valores, né?
Então, você poderia querer colocar valores. Só para que fique um pouquinho menor, para não ficar muito compridão na tela, eu vou tirar o print ln, deixar somente print, e eu vou colocar aqui um mais e um espaço, só para ficar tudo na mesma linha, tá bom? E aí, ao final disso daqui, eu vou fazer a impressão pulando de linha para ele ficar organizadinho. Só para ficar organizadinho. Então, mesma coisa, só que agora vai ficar numa linha só. Compilando, executando, você vai ver agora tudo numa linha só. Agora, eu quero fazer a entrada de valores. Para fazer a entrada de valores, eu preciso fazer a importação do meu scanner. Então, vamos lá no início do nosso programa, antes do public, import java.util.scanner. Importei o meu scanner. Preciso criar o meu objeto de leitura. Então, vou fazer a criação. Scanner, chamo ele, eu vou chamar ele de leia, leia igual a new, e vamos escanear uma nova entrada do sistema, system.in. Beleza, acabei de criar o meu scanner, leia, para ler números. Estou usando ele para ler números. Posso fazer essa estrutura novamente e agora vou utilizar para ver os números que tem dentro dela. Legal. Eu vou colocar aqui vetor 3, eu vou colocar aqui na frente dele valores iniciais, que foi quando a gente declarou, né? Eu quero agora colocar esse cara aqui e vou fazer esse processo de novo. Só que agora eu vou colocar aqui entrando com valores. Se eu quiser fazer a leitura de vários valores do meu vetor 3, vou seguir aqui esse padrão, poderia ler posição por posição, mas eu acho que isso daí é um trabalho absurdamente braçal, dá muito trampo, então eu vou utilizar aqui uma impressãozinha para facilitar a nossa vida. Deixa eu colocar aqui. Eu quero colocar, só para a gente ter uma informaçãozinha bonita, eu quero ler uma determinada posição. Então, vou colocar isso daqui para ficar mais fácil. Eu quero indicar qual que é o índice que eu estou lendo, para você saber, índice 0, índice 1. E aí, aqui, ele vai fazer essa impressão. Só para vocês verem, antes da gente fazer a leitura realmente, então, compilando, executando, a gente vai ter essa impressão daqui. Ela está tudo na mesma linha, perfeito, porque agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário digitar um valor e ele vai teclar Enter para finalizar a leitura. E aí, então, ótimo, vai cair para a linha de baixo. Então, está certinho por enquanto. Vamos fazer, então, que seja inserido um valor dentro do vetor 3. Vetor 3, na posição indicada pelo meu índice de iteração, meu I, vai receber o meu objeto de leitura leia, ponto, e ele é um vetor de inteiros, então o próximo valor tem que ser um int, next int, tá lá. Vou fazer a entrada. Agora eu consigo ler 5 valores inteiros para o meu vetor 3. Compilou, executou, vou maximizar para a gente visualizar melhor, índice 1, coloquei alguns valores. Tinha dado um enter a mais ali, errei na digitação, mas não tem problema não, ele aceita. Ele fica ali no aguardo e depois ele consegue colocar isso. Perfeito, a gente fez a leitura. Aí a pergunta que fica, sei lá, você digitou, mas tá lá dentro mesmo? Você guardou isso? Tá lá? Vamos provar. Então eu vou fazer mais uma impressão aqui, vai seguir muito esse esqueminha daqui do de cima. Vou copiar isso aqui, só para colocar aqui embaixo para a gente visualizar. Estou fazendo tudo em processinhos separados, né, grupinhos separados, justamente para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Eu quero colocar agora vetor 3, novos valores. E aí ele vai fazer a impressão lá do vetor 3. Vamos ver. Compilou, rodou. Vou maximizar. Ele está aguardando a inserção. E aí eu digitei 76149.
76149. Realmente são os valores que estão dentro do vetor. Eu consegui armazenar isso daí. Então, essa é a grande sacada. Só que eu posso fazer isso com qualquer coisa. O vetor, ele pode ser vetor de qualquer coisa. Vetor de qualquer coisa? É. Eu posso fazer um vetor para qualquer coisa. Posso fazer um vetor para byte? Pode. E para short? Pode. Sei lá. Um vetor para double? Pode sim. Um vetor de boolean? Pode. E um vetor de string? Pode também, sem problema nenhum. A gente pode criar um vetor de string. Como que eu crio um vetor de string, né? String. E aí eu falo para você, você quer colocar o abre e fecha na frente da variável ou na frente do tipo dela? Você escolhe. Pode ser tanto aqui. Opa! Eu acho que eu já vi algo parecido. Vamos rolar o nosso programa lá para o início. Lá no início, olha só. A gente tem realmente um vetor. Então, a gente tem a criação de um vetor, e esse vetor, ele é chamado de args. A gente sempre usa um vetor de strings. E aí, quando você tem aquela famosa discussão, né? Se eu faço string abre e fecha espaço args, ou faço string args abre e fecha, aí você fala assim, qual que é correto? Não, o abre e fecha é logo depois da palavra string. Tanto faz. Qualquer uma das respostas é certa. As duas vão dar exatamente o mesmo resultado. Vou só aqui, para não dar erro, eu vou comentar essa linha daqui. Então, comentado, porque ali não terminou, né? E eu vou compilar. Eu mudei. Olha lá. Compilou. Tá lá, cara. Funcionou perfeito. Não deu chabu nenhum. Então, se eu colocar o abre e fecha aqui, tanto faz. Pô, mas... Então, isso aqui é o nome da minha variável array de string? Eu poderia colocar qualquer outra coisa? E compilou meu programa, então quer dizer que eu posso. Compilou e rodou, pode sim. É o nome de uma variável. O args é o padrãozão, mas você coloca o que você quiser. Você declara um array de string desde o primeiro programa Java que você fez. Então, é engraçado que a gente trabalha com array, a gente trabalha com tipo referência. Tipo referência é objeto, que é o foco da nossa disciplina, né? Desde o primeiro programa em LP, lá no segundo semestre. Primeiro programinha que você escreveu lá, o seu Hello World da vida, você já estava trabalhando com orientação objeto, você já estava trabalhando com array, você já estava usando essas variáveis diferentes desde o primeiro. Legal, né? E você não tinha percebido isso. Aposto que ninguém se ligou nisso daí. Desde o teu primeiro programa, você já utiliza tudo isso que a gente está falando até agora. Então, esse cara daqui, vou deixar dessa forma, só para ficar diferentão, não tem problema nenhum. A gente vai continuar. Vamos fazer aqui, então, continuar a nossa declaração de um array de string. Eu posso declarar o array de string dessa forma, ou passando o abre e fecha para o nome da variável, né? A gente está usando sequência, eu estou colocando aqui vetor 1, 2, 3, eu tinha parado no 4. Vou chamar de vetor 5. Vetor, sei que nomes significativos são melhores, mas declarei lá um vetor 5. E agora eu vou dar o tamanho dele, eu quero, né, ler aí uma determinada quantidade de tamanhos. New. E aí, qual que é o tipo? String, abre e fecha. E quantas strings eu vou querer ler? Bem, sei lá, vou colocar aqui 4, para não ficar muito grande para digitar. 4 strings. Eu posso melhorar isso daqui? Pode. Por exemplo, você poderia ter isso daqui como sendo alunos. Ó, fica mais significativo, né? Faz mais sentido. Eu quero ler os nomes dos alunos. Então, vou ler os nomes dos alunos. Então, vamos fazer o esqueminha lá, vamos fazer uma impressão e mostrar aqui, fazer um system.out.print ln array de string nome dos alunos. E aí eu vou fazer o meu laço, for
E aí vamos fazer lá a criação. Int i igual a 0. Eu sei o que vocês fizeram campanha passada. Você sabe? Ei, Mateuzinho, você sabe o que a gente fez na campanha passada? Do nada, aleatório. Acho que foi sem querer. Foi mal aí, professor. Foi mal aí, foi atalho mal aí. do teclado para tirar o mudo. Professor, desculpa aí, o Matheus ele tava em cal comigo. Daí ele falou um negócio super aleatório. Super. Obrigado por me defender aí, Marcelo. Cara, eu acho muito legal essas coisas que acontecem. É bom pra gente dar umas risadas e quebrar a chatice da matéria, né? Porque é muito pesado. Eu só tenho que agradecer, Matheus. Obrigado, Marcelo. Muito bom, muito bom. Prazer Ai, nosso, cara, né, eu me divirto com vocês, viu? Prazer é nosso. Grava aí. Ai, muito bom. Meu Deus, se fosse o meu professor de hoje cedo, vocês estavam tudo lascado. Nossa senhora. Homem bravo, viu? Homem bravo. Eu falei para o professor, relaxa. Ele quer que o aluno fale com ele todo momento, que abra a câmera, que fale. E aí, assim, eu deixo a minha câmera aberta o tempo todo, microfone aberto, eu fico quietinho aqui. Só coloco mudo de vez em quando, porque aí qualquer barulho aqui ao redor pode atrapalhar a aula, né? Mas tudo aberto para ele poder ver que eu tô lá, senão fica bravo. Nesse caso, eu vou ler string. Se eu vou ler string, eu não devo utilizar o mesmo scanner que foi utilizado para ler números. Então, eu vou criar um segundo scanner aqui, só para não termos dor de cabeça. Então, eu já tinha um scanner que era para leitura de números, e agora, só para manter o meu toque alinhado, bonitinho, um scanner para ler strings. Feito. Temos agora um leia str aqui. Bora continuar a nossa brincadeira. Eu vou ler aqui nos alunos. O aluno no índice i vai ser igual ao meu objeto de leitura de string. E agora eu vou ler uma linha toda, porque pode ser um nome com espaço, nome e sobrenome, né? Então, next line. E aí, estou fazendo aqui a leitura. Só que eu gostaria depois de imprimir isso daqui. E eu vou fazer mais um lacinho bonitinho para imprimir esse negócio já. Então, aqui, os nomes digitados. E aí, eu quero somente ver os nomes que foram digitados. Então, eu vou pegar esse cara daqui. E eu vou colocar ele aqui. E aí, vou colocar aqui um mais. Eu vou colocar uma vírgula e um espacinho só para organizar. Tá aí. Esse cara não precisa mais. E a gente vai precisar de uma impressãozinha no final, depois, para não dar chabu lá, para ele pular. Só para ficar organizadinho, né? Então, olha lá. Agora, eu vou fazer aqui a leitura de todos os nomes, e aí depois eu vou imprimir os nomes na sequência. Vamos ver aqui, são 4 nomes, né? Então, não é muita coisa. Vamos maximizar aqui para visualizar, digitar aqui alguns números, 5 números. Ele imprimiu os valores, ele já inicia aqui o processo de pedir o primeiro nome, então vou colocar lá Dionésio Brita. Segundo nome, Joséverson Silva. Terceiro nome, Albertino Vale Nick. Depois, vamos usar o Claudenor Vovô, para quem não está sabendo. E aí eu digitei 4 nomes. E aí ele imprime para mim os nomes. Olha lá. Dionésio Brita, Joséverson Silva, Albertino Valenic, Claudenor Vovô. Claudemir foi vovô, só para vocês saberem, viu? E aí ele imprime para mim. Ó que bonitinho. Faz lá as impressões, tudinho, do que você digitou. Legal, a gente consegue então inserir esses valores. Não importa se você está lidando com valores primitivos ou com valores referência, você pode criar isso daí.
E aí eu falo para você, só disso? Não. Pior de tudo que não. Eu vou dar um arquivo salvar como, só para vocês terem essa versão e a próxima versão que eu vou alterar para vocês poderem ver que eu vou alterar em vários pontos, né? Então, vou dar aqui um arquivo, salvar como. Esse cara daqui eu vou chamar de 03, revisão 03. Salvei. Maravilha, vou corrigir os nomes. Está corrigido. Eu disse que eu posso criar array de qualquer coisa, né? Posso. Alguém está vendo alguma coisa que poderia ficar em um único lugar e eu estou usando 2? É. Eu tenho aqui 2 scanners. Sim. Vamos criar um array para os nossos scanners. Estou criando aqui um array para os nossos scanners. Só que aí, esse cara não pode ser assim. Eu tenho que dizer agora quantos scanners eu vou querer. Vou querer 2. Perfeito. Vou querer 2 scanners. E aí, eu vou ter que fazer para cada um dos scanners o new system. Vou ter que fazer isso daí para cada um deles. Posso fazer, então, um forzinho aqui bonito, que vai ser tudo igual, vai ser a mesma chamada. Então, int i começando em 0 e menor que o meu leia ponto seu tamanho. E aí eu vou fazer um i mais mais. Beleza. E aí eu vou falar que o leia na posição de i, bonitinho, isso aqui com tab, joia, tá lá. Precisava? Não, não precisava fazer um for, mas como era 2 vezes, eu já fiz. Porque se eu quiser criar 3 scanners, 4, 5, 10, 1 milhão de scanners, eu crio quantos scanners eu quiser. E agora, como que eu vou ler, né? Vamos seguir aqui onde está tendo leitura, né? Aqui foi a atribuição manual, e aqui a gente imprimiu, aqui eu fiz, ó lá, leia. Eu posso fazer assim, ó, leia no índice 0. Estou usando um scanner para cá. E aí aqui fez impressão. Opa, aqui eu tinha usado leia str. Leia no índice 1. Chabuzão maluco, né? Vamos ver se esse bagulho funciona. Compila. Compilou. Roda. Maximiza para a gente visualizar. Um, 2, 3, 4, 8. Nomes. ACRT. ACRT. Funcionou! Você pode criar array de qualquer coisa. De qualquer coisa. Sendo um tipo primitivo ou um tipo referência, você pode criar array de qualquer coisa. Tipo primitivo ou tipo referência. Isso daí é muito legal, né? Então, isso aqui fica uma diferencinha aí para vocês. Olha lá que maluco, né? A gente fazer a criação agora. Vou até dar um enterzinho aqui, só para a gente ficar melhor para visualizar, né? E ó, aqui, ó, a gente criou um array agora de scanners. Você nunca tinha pensado em criar um array de scanners, né? Não, aposto que não, duvido. Difícil alguém ter essa ideia diferente aí. Não vou nem falar maluca, porque fui eu que tive a ideia. Diga, dona Nice. Como é que ele consegue identificar que o primeiro são inteiros? Porque antes a gente tinha um leia, né, para os números e um Em nenhum momento você disse que o leia era de inteiros. Você só usou ele para ler inteiros. Ok. Você só utilizou. Aí é uma questão de administração do programador. Entendi. Né? Isso daí é importante. Então, ó que lindo, você pode utilizar. Ah, eu quero ter mais um scanner. Beleza, você quer ter mais um scanner? Vem aqui e cria mais um. Pronto, eu tenho 3 scanners. Ah, eu quero ter 30 scanners. Beleza, 30 scanners. Quero ter 3.000. 3.000 scanners criados, cara. Não tem problema nenhum. Aí, ó. Fácil, rápido. Vou usar 3.000 scanners? Não, não vou usar, mas eu tenho, entendeu? É tipo aquele cara que quer ostentar. Isso aqui é ostentação de scanner. Parar com a bobeira, né? Crianças, é isso. Espero que vocês tenham lembrado um pouquinho mais de vetor, visto algumas coisas. Obviamente, falta muita coisa,
Mas guarde. A única coisa importante que eu quero que você guarde hoje, que você tem que guardar de vetor. Que vetor, a gente pode criar vetor de qualquer coisa. Não importa se tipo primitivo ou tipo referência, mas criamos vetor de qualquer tipo, sendo primitivo ou referência. Isso é o que deve ser guardado para a próxima aula a gente continuar.